Sejam bem-vindos à nossa semana de aula sobre o Pequeno Príncipe e a comunicação com o coração. O objetivo desse evento é nós aprendermos como cativar e criar laços verdadeiros. Nós já tivemos 2 aulas, na segunda e na quarta, então se você ainda não assistiu, basta clicar no menu que está aqui em cima nessa página, clicando em aula 1 e aula 2. Na aula de hoje será a finalização do nosso minicurso e vamos comentar sobre mais alguns belos trechos da obra O Pequeno Príncipe. E também vamos te ensinar um pouco sobre o passo a passo para aplicar essas 3 chaves da comunicação e da convivência. Olá, cá estamos mais uma vez para conversar sobre uma passagem do Pequeno Príncipe, essa obra que tem tantos significados guardados dentro dela, para que a gente traga esses significados à tona, para que a gente possa aprender a digerir melhor as coisas que lemos, as coisas que aprendemos e extrair dela o máximo ensinamento. Nós vamos hoje falar sobre um episódio muito bonito, que é a relação do Pequeno Príncipe com as rosas. A rosa do seu planeta, que o cativou, e as rosas que ele encontra no planeta Terra. Muitas, muito parecidas com a rosa do seu planetinho original, mas todas elas absolutamente indiferentes para ele. Que ele se coloca diante dessas rosas num determinado momento e diz que elas não são iguais às suas rosas. Elas são todas absolutamente iguais entre si, elas não têm nada, elas não o cativaram, não estabeleceram nenhuma relação profunda. E é interessante isso, porque nós, se somos muito materialistas, muito superficiais, olhamos uma rosa aqui, olhamos outra rosa ali e dizemos, são igualmente belas, é a mesma coisa. Por que dizemos que é a mesma coisa? Porque não soubemos criar laços com nenhuma das duas. Então a beleza é superficial. Nós nos contentamos apenas com a forma. É interessante como às vezes as pessoas se aproximam uma das outras. No primeiro impulso pode ser que isso seja válido por uma atração física, porque o outro apareceu como agradável. Mas isso muitas vezes pode provocar desastres. Uniões feitas só em torno de aparência física, quando você começa a querer aprofundar e criar laços, muitas vezes essa pessoa não é a mais adequada para que você crie laços. E você se baseou para criar um ponto de contato apenas numa informação superficial. Nós somos, hoje em dia, uma sociedade muito materialista e muito superficial. E não sabemos entender a verdadeira beleza. Nós olhamos o que é externo, o que é agradável. Portanto, a rosa do Pequeno Príncipe e todas as rosas daquele jardim, para nós, são todas iguais, são a mesma coisa, têm a mesma aparência. Porque nós só nos fixamos na aparência. Mas a rosa do Pequeno Príncipe, ela tem algo muito especial. Ela foi capaz de cativá-lo. O que significa cativar, como o próprio príncipe diz? Cativar é criar laços. Ela foi capaz de aprofundar-se dentro dele e captar o seu coração, estabelecer um contato com o seu coração. De tal maneira que o coração dele está ligado ao dela. Ela já não é mais uma rosa como outra qualquer. Ela é uma rosa única no mundo. Porque ela pediu que ele cuidasse dela, porque ela pediu que ele colocasse uma redoma para protegê-la do vento, porque ela estabeleceu com ele todo um contato, todo um aprendizado, todo um compartilhar daquilo que somos. Muitas vezes temos muita dificuldade desse compartilhamento. Achamos que simplesmente estar ao lado do outro, o tempo fará tudo, e o tempo não faz. Nós continuamos na nossa rotina, muitas vezes muito voltados para as nossas ocupações, para os nossos interesses, e externalizamos para o outro, às vezes, só o nosso estresse, só o nosso cansaço, só a nossa saturação, do nosso tédio de uma vida repetitiva. Não tentamos trazer à tona para o outro aquilo que temos de melhor, como um presente, como uma oferenda. Muitas vezes, nos momentos de namoro, de início de amizade, coisas desse tipo, tentamos, de alguma maneira, mostrar até o que não temos, nos mostrarmos muito melhor do que o outro nesse momento, muito melhor daquilo que cotidianamente somos. Mas, quando se estabelece uma convivência, nós perdemos esse cuidado. Ou seja, já não tentamos trazer à tona o nosso melhor para compartilhar. Ficamos na superfície. E, portanto, às vezes você está com uma pessoa há anos e ela não te conhece senão superficialmente. Talvez você já tenha visto acontecer uma coisa desse tipo. Alguém que vive ao lado de alguém, mas tem um amigo que você só vê, sei lá, de vez em quando, que te conhece melhor do que essa pessoa que está do seu lado. Vocês já viram acontecer isso? Eu já vi acontecer muitas vezes. Um amigo com quem você estabelece laços profundos,
onde compartilham aquilo mais íntimo, mais profundo que cada um tem. E com aquela pessoa ao seu lado, você não consegue estabelecer esse laço de compartilhar aquilo que você tem de melhor, de mais elevado, de mais nobre, para que vocês se liguem por esse ponto mais elevado. E não só pela mera rotina e desgaste do dia a dia, mas estejam ligados por aquilo que tem de melhor. Nós temos que ter, não só com aqueles que convivemos ao nosso lado, mas com as pessoas em geral, esse interesse em aprender, esse interesse de descobrir o mistério que é o outro, esse interesse de querer entender as suas motivações, os seus sonhos, onde ele espera chegar, quais são a sua felicidade, como ele se sente feliz, quais são os seus sonhos mais elevados, como ele gostaria que o mundo à sua volta fosse, enfim, as coisas mais preciosas que ele guarda dentro de si. Cada ser humano é um tesouro, isso não é um lugar comum, isso é uma verdade. Cada ser humano tem dentro de si coisas muito preciosas. Então eu tenho uma curiosidade de descobrir o outro, eu quero descobrir o que ele tem de melhor e também tenho vontade de mostrar a ele aquilo que eu tenho de melhor. Então, quando eu estabeleço isso com qualquer pessoa, uma pessoa que conviva comigo no trabalho, uma pessoa que seja meu vizinho de casa, uma pessoa com quem eu tenha qualquer contato, eu estabeleço esse ânimo de aprendiz, em primeiro lugar. Eu quero conhecê-lo, eu quero saber o que ele é, eu quero conhecer esse mistério que é cada ser humano. Quando eu conheço um novo ser humano, significa um novo ângulo de visão da vida que eu não teria senão através dele. A vida é muito complexa e multifacetada, cheia de ângulos. E eu vou conhecer mais um ângulo, que é o mundo visto através dos olhos dessa pessoa. Minha visão do mundo vai ser mais completa. Eu crescerei com essa convivência. E também darei a ele a oportunidade de crescer através da minha visão de mundo, daquilo que sou. Portanto, eu tenho esse ânimo de aprendiz. É o primeiro passo. O segundo passo para cativar, essa operação de cativar, é você ter empatia. Saber se colocar, não simplesmente se colocar no lugar do outro. Porque às vezes se colocar no lugar do outro não vai dar certo de jeito nenhum. Fulano tem um certo comportamento porque a sua vida na infância foi de tal jeito. Aí você pensa, se a minha vida na infância tivesse sido de tal jeito, eu não me comportaria dessa maneira. Meu ponto de vista é outro. Você não vai entender o outro dessa maneira. Você tem que se colocar no marco psicológico do outro. A maneira como ele sente o mundo, a maneira como ele interage com as coisas à sua volta. Talvez ele seja um pouco mais sentimental que você, talvez um pouco mais esquemático. Ele tem uma maneira de interagir com o mundo. Tentar entender o histórico de vida daquela pessoa, junto com a maneira como ela tende a reagir ao mundo, tentar se colocar no marco psicológico do outro. Isso é empatia. Tentar entender o mundo da forma como ele entende. E olhar o mundo e ver o que ele está vendo. Bom, agora eu entendi fulano. Da maneira como ele costuma interagir com a história pessoal que ele tem, a infância, o presente dele, como ele vive, partindo das necessidades que ele tem, a maneira dele de ver o mundo é tal. Agora eu estou vendo, agora eu estou enxergando. Eu entendo o que tem de correto na maneira dele de ver o mundo e aprendo com isso. E naquilo que existe de incorreto, eu posso ajudá-lo a corrigir. Portanto, eu estou numa posição privilegiada quando eu tenho empatia. Mas para ter empatia, a primeira coisa que você tem que fazer é não acreditar que você é dono da verdade. Não, eu sei tudo, a minha maneira de ver o mundo é perfeita. Se você se acredita dono de alguma verdade, não vai aprender mais nada. E isso Platão já dizia. O pior impedimento à sabedoria é você achar que já sabe. Quando nos sentimos donos da verdade, não aprendemos mais nada, ficamos congelados. E, na verdade, isso é uma mentira, porque nós não somos donos de verdade nenhuma. Temos um universo diante de nós a aprender. O que vemos, o que compreendemos é um pequeno fragmento da vida. Portanto, se eu tenho humildade de saber que eu não vejo tudo, que eu não conheço tudo, que eu não sei tudo, eu tenho essa legítima curiosidade de aprender com o outro. Então, eu vejo o que o outro vê, aprendo com aquilo que ele vê de positivo e posso ajudá-lo naquilo que ele está vendo equivocadamente. Aí, a partir da empatia, eu posso começar a ser solidário, fraterno, eu posso começar a me preparar para amar. Isso é bem interessante. Preparar-se para amar. Muitas vezes achamos que o amor é uma coisa passiva, que simplesmente eu fui pego pelo amor e agora estou apaixonado ou qualquer coisa do tipo. Isso não é amor, é paixão. O adjetivo apaixonado está bem correto,
porque você foi pego por uma paixão. Você não fala, estou aboronado, você está apaixonado, ou seja, você foi pego por uma paixão. Porque a paixão é uma coisa passiva, ela te pega, mas ela tem um ciclo. Ela é muito divertida, muito interessante, muito intensa, só que ela decai e vai embora. Ela cumpre um ciclo, que nem uma gripe. A paixão tem a semelhança com um ciclo de uma doença como a gripe. Ela vem, te pega, ela é intensa, depois ela vai decaindo. E ninguém pode impedir que ela se vá. É natural, faz parte do ciclo da paixão. Enquanto que o amor é uma coisa totalmente diferente. O amor tem uma fase de construção e ele pode, quando ele é construído, ser mantido e sustentado por toda uma vida. Esse é o verdadeiro amor. E o que é essa fase de construção? Existe um filósofo, inclusive, chamado Immanuel Kant, que ele diz que só tem valor moral o amor que pode ser comandado, construído pela vontade. Ou seja, eu quero amar e começo a construir o amor. Como é que se constrói amor? Bom, você já teve empatia, já sentiu quais são as necessidades do outro. Então, eu senti as necessidades do outro, a partir de agora, todos os dias. Eu vou fazer uma pequena coisa que seja, no sentido de atender essa necessidade do outro, de ajudá-lo a suprir essa necessidade. Todos os dias, uma pequena coisa para dar a ele, não o que ele quer, mas o que ele necessita para estar um pouco melhor como ser humano. Todos os dias fazendo esse esforço. Depois de um tempo fazendo esse esforço, você vai olhar e vai ver, o amor está lá. É impossível que não aconteça isso, porque o meu esforço em beneficiá-lo dia após dia, em atender a necessidade dele dia após dia, vai construindo um sentimento amoroso, sólido, bem construído, porque construído por um ato de vontade. E esse sentimento amoroso que foi erguido assim, por um ato de vontade, ele pode ser mantido eternamente por um ato de vontade. Já não é mais uma questão de uma paixão que vai passar, ele não passa. Se você quiser que ele se mantenha, você o sustenta eternamente. Eu sempre conto uma história minha que me parece bastante interessante, de um episódio muito simples da minha vida. Uma ocasião onde as minhas filhas eram ainda pequenas e eu dava aula todas as noites, chegava em casa, muitas vezes elas já estavam dormindo. E elas colocavam na minha cama um brinquedo, sempre. Era uma maneira de elas não me deixarem dormir sozinha. E aí eu dormia com tudo que vocês possam imaginar. As meninas super poderosas, os bananas de pijama, toda noite tinha alguma coisa na minha cama. E um dia eu parei para pensar por que elas faziam aquilo. Elas sentiam a minha necessidade, sentiam que eu estava sozinha e iam até o limite das possibilidades delas para poder atender essa minha necessidade. Ou seja, colocavam um brinquedo para dormir comigo. Esse sentir a necessidade do outro e fazer o máximo que você pode para atender essa necessidade, hoje, amanhã, depois da manhã, constrói o amor. Isso não é só um sintoma do amor, isso é também uma causa do amor. Dessa maneira, você pode construir um sentimento amoroso. E era exatamente o que elas faziam. Tá? Isso porque já me amavam, mas também serve para você construir um amor por alguém por quem você, nesse momento, não sente nada. É uma fórmula que funciona e funciona muito bem. Então vamos retomar. Em primeiro lugar, o ânimo de aprendiz. Eu não sou dono da verdade, eu quero aprender com o mundo do outro. Em segundo lugar, a empatia, a capacidade de me colocar no marco psicológico do outro para entender as suas necessidades e para aprender com ele. Em terceiro lugar, ir até o limite das minhas possibilidades para atender essa necessidade do outro hoje, amanhã, depois da manhã. Num determinado momento você tem o amor construído. É agora trabalhar para sustentá-lo pela vida fora. Nunca questionar esse sentimento amoroso. Eu amo e o sustento por um ato de vontade pela vida fora. Seja lá o que for que aconteça, eu amo. Eu sustento esse sentimento amoroso. Ou seja, aí você cativou alguém. E aí esse alguém cativou você. Aí se estabeleceram laços. E essa pessoa nunca será igual a nenhuma outra. Ela terá encontrado uma individualidade dentro do teu mundo. E cada pessoa, quando amamos, compreendemos. Nós achamos que podemos compreender as coisas sem amar. O amor é que abre a via para a nossa forma de compreensão mais profunda, que não se dá com a mente, dá-se pelo coração. Então, quando nós vamos além de uma análise mental, que a análise mental muitas vezes é muito fria e muitas vezes é cruel. Fulano fez tal coisa, você não entende as razões, você não entende as motivações, você não entende o ser humano em si que está por trás daquilo. Você só compreende as coisas quando coloca o coração.
E aí você sente o outro mais do que analisa racionalmente o outro. E ao sentir o outro, você pode entendê-lo. Tá? Então, você estabelece laços quando vai além da razão, quando trabalha com o coração. E essa é a forma de estabelecer laços, é a forma de cativar. Por isso a rosa do Pequeno Príncipe era única para ele no mundo. Embora fisicamente se parecesse tanto com todas as rosas, com todas as milhares de rosas do mundo, mas ela era diferente, porque ela estabeleceu um laço, ela te cativou. Portanto, quando você cativa, você será o único para essa pessoa no mundo. Quando você é cativado, essa pessoa será a única para você no mundo. E assim vamos nos individualizando e criando relações profundas, porque na verdade cada um de nós é realmente único. Não somos iguais a ninguém. Ninguém é igual a ninguém no universo. Existe um filósofo estoico, Marco Aurélio, que ele dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, que significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Nenhum de nós é igual a ninguém. Temos uma essência que é única e irrepetível. Quando alguém descobre essa essência, ele realmente me conhece e ele realmente me cativa. Portanto, todos nós, de uma certa maneira, somos ansiosos para que alguém descubra o nosso segredo, para que alguém entre no nosso mundo e compartilhe conosco o nosso segredo. Todos nós temos carência disso. Todos nós queremos ser cativados. E temos que aprender a cativar também, porque o outro também tem essa carência, essa necessidade de que alguém entre no seu mundo, descubra o seu mundo e compartilhe com ele, e ajude, inclusive, para que ele descubra o seu próprio mundo. E às vezes aquele amigo verdadeiro, que hoje está ficando cada vez mais raro, né? Mas aquele amigo verdadeiro que você tem há anos, que te compreende como ninguém. Um minutinho que você está com ele, ainda que você o veja uma vez por ano, um minutinho que você está com ele, você sente como se você tivesse descarregado uma tonelada das suas costas, porque você se sente autêntico, você se sente livre, você se sente sendo fiel a si mesmo. Ele te liberta, ele te permite ser você mesmo. Portanto, aquela carga de aparências, de mecanicidade que você carrega nas costas, parece que você se libera de tudo aquilo. Alguns minutos com esse verdadeiro amigo te dão uma sensação de satisfação que nada mais dá. Por quê? Na verdadeira amizade existe isso, esse cativar um do outro. Às vezes não existem laços, a pessoa não é da mesma profissão que você, não vive na mesma cidade que você, não tem a mesma idade que você, não vive a mesma situação familiar que você, tudo é diferente, mas um cativou o outro. Isso é um ponto de contato que é mais importante do que qualquer circunstância externa. E você aí tem um ponto de liberdade. Aí tem um ponto onde você pode ser você mesmo. E isso te dá um ar livre, isso te alivia de muitas dores e de muitas angústias, porque você cativou e foi cativado. E esse amigo pode ser parecido com milhões de outras pessoas. Ele sempre será único para você. Único e irrepetível, porque você conhece o seu segredo e ele conhece o teu segredo. E quanto mais estabelecemos relações desse tipo, mais estamos verdadeiramente acompanhados. O homem que não tem nenhuma relação desse tipo, ele pode estar numa cidade de milhões de habitantes, ele está sozinho. Quando se estabelece relações desse tipo, você começa a compartilhar um mundo totalmente diferenciado. Um mundo onde você já não está mais sozinho. Um mundo onde há liberdade para falar das coisas mais profundas e verdadeiras que estão no seu coração. Portanto, que a gente aprenda desse ato de cativar tão bonito, que é um dos eixos fundamentais do Pequeno Príncipe. A rosa o cativou, ele cativou a rosa. Aí existe um laço que se mantém intacto, ainda que um esteja num planeta e o outro esteja no outro. Ainda que um seja uma rosa e o outro seja um ser humano, em dois lugares muito distintos, de formas muito distintas, mas eles estão permanentemente e eternamente ligados, porque se cativaram mutuamente. E assim é que é. A ideia é que a gente construísse uma rede com os seres humanos do mundo, de tal maneira que todo mundo cativando todo mundo fôssemos uma grande família, onde todo mundo se preocupasse e velasse por todo mundo. Esse seria um mundo ideal. Quanto mais compartilhamos o nosso coração, quanto mais cativamos e somos cativados, melhor será a vida para nós. Muito mais espaço para que sejamos nós mesmos, muito mais espaço para que sejamos livres e felizes. Lembrem sempre dessa lição do Pequeno Príncipe. Um grande abraço para vocês. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês, então, um trecho
que é quando o Pequeno Príncipe ele vai visitar o planeta do rei. Esse é um diálogo bem interessante que eles têm. Eu não vou abordar agora para nossa reflexão todo o diálogo, mas uma parte específica, que é quando o rei fala para ele que ele é o senhor, o imperador de todo o universo, todas as estrelas, e que ele ordena em tudo. E o Pequeno Príncipe acha aquilo muito interessante. E já que ele é mesmo o imperador de todo o universo, ele pede para que o rei possa atender um pedido dele, que é uma coisa que ele gosta muito, que é de ver o pôr do sol. O Pequeno Príncipe diz que algumas vezes viu várias vezes o pôr do sol do seu planeta, porque como é um planeta muito pequenininho, ele podia se afastar várias vezes e ver o pôr do sol várias vezes. E ele gostaria muito de ver naquele momento. Só que ainda era dia, ainda estava longe da noite, então ainda ia demorar bastante. E como o rei é o senhor do universo, bom, ele poderia fazer aquele favor então para o Pequeno Príncipe. E o rei respondeu muito prontamente que sim, claro, você vai ter o seu pôr do sol. Eu vou ordenar que o sol se ponha. Não se preocupe. Eu ordeno que o sol se ponha por volta das 7h40 da noite. E o Pequeno Príncipe achou aquilo absurdo, porque olha, mas o sol já vai se pôr de qualquer maneira de 7h40. Não precisava você ordenar. Eu achei que você ia ordenar que ele se pusesse agora. E o rei, então, dá um ensinamento, que isso que eu considero que é muito importante para a gente comentar nessa aula de hoje. Ele diz: mas eu não seria um bom rei se eu exigisse e desse uma ordem que não se pode ser cumprida. Eu só posso pedir o que cada um pode dar. Então eu vou pedir que o sol se ponha às 7h40 da noite. Olha só que ensinamento interessante. Nós só podemos pedir o que cada um pode dar. O sol tem suas leis, o sol tem suas possibilidades. O movimento da Terra em torno do Sol segue algumas leis. O movimento do planeta dele também em torno do Sol seguia algumas leis. Então, ele não poderia pedir algo que é fora das possibilidades e que é fora das leis, fora das características de quem ele está pedindo. E o rei mesmo, depois ele continua e explica isso para o Pequeno Príncipe. Olha, eu não posso pedir para um homem que crie asas e voe, porque se esse homem não me obedece, quem é o culpado? Eu ou ele que não me obedeceu? Eu. Porque eu não dei uma ordem que era razoável. Eu não fiz um pedido dentro das possibilidades de uma pessoa. Eu não pedi aquilo que a pessoa poderia dar. Eu gosto muito desse trecho, nos ensina muito realmente, porque podem perceber que muitos dos nossos conflitos de convivência, nossos conflitos nas relações humanas, se devem a gente estar sempre exigindo das pessoas aquilo que elas não podem nos dar. Não temos essa sabedoria do rei de pedir que o sol se ponha às 7h40 da tarde. Não, a gente quer que o sol se ponha a qualquer hora, porque nós gostaríamos que fosse de acordo com nossos desejos, com nossas próprias expectativas. Isso é absurdo. E como nós estamos sempre exigindo que os demais sejam aquilo que nós gostaríamos e não aquilo que eles são, não aquilo que é próprio da natureza deles, então ficamos sempre criando expectativas, nos frustrando, nos decepcionando e ainda falamos assim: eu pensei tal coisa, eu queria tal coisa, a pessoa me decepcionou. Como se a pessoa tivesse a culpa por ter me decepcionado. Mas quem pediu algo que não era razoável, ou quem achava algo, quem criou uma expectativa que estava fora da natureza daquela pessoa, fui eu. Então a responsabilidade, logicamente, é minha, não da pessoa. Não foi a pessoa que me decepcionou, fui eu que me deixei decepcionar. Então é muito interessante esse ponto, realmente, para a nossa reflexão, porque se nós pudéssemos entender as pessoas como elas são, nós só pediríamos realmente de cada um o que cada um pode dar. Se o rei entende o sol, ele pede para que ele se ponha às 7h40, por volta das 7h40 da noite. E por que nós estamos sempre pedindo às pessoas aquilo que elas não podem nos dar? Não seria muito mais simples fazer como esse rei faz e pedir para que cada um faça aquilo que pode dar? Pedir de cada pessoa aquilo que ela é, aquilo que ela pode? Por que nós estamos sempre fazendo isso? Sempre querendo que as pessoas sejam de determinada forma, que tenham tais ações, que tenham tais palavras, que sejam de tal jeito ou parecidas comigo. Por que estamos sempre fazendo isso? Essa eu acho que é uma reflexão muito interessante para nós. E eu acredito que um dos pontos, um dos fatores que nos levam a não aceitar as pessoas como elas são, gerar vários conflitos em função desse ponto e estar sempre pedindo aquilo que elas não podem nos dar,
Eu acredito que um fator importante disso é que nós temos uma crença de que a nossa felicidade depende das ações dos demais. Eu acredito que essa crença gera todo esse problema. Porque se eu acredito que para eu ser feliz depende do outro, para que eu esteja bem depende daquilo que o outro faz, então eu vou estar sempre exigindo do outro para que eu seja feliz. Vou estar sempre exigindo do outro, porque no fundo eu estou exigindo a minha própria felicidade, eu estou pedindo a minha própria felicidade. E todo ser humano quer a própria felicidade. O problema é esse. Enquanto eu achar que o outro é o responsável por me fazer feliz, nunca vou aceitar ele exatamente como ele é. Vamos perder um pouco dessa sabedoria do rei, vamos ficar sempre brigando com a vida, brigando com as pessoas e gerando toda essa desarmonia que se gera quando não se aceita um ser humano exatamente como ele é. Para mim, essa é uma das chaves mais interessantes, mais filosóficas da comunicação não violenta, que trata exatamente sobre esse ponto. Trata que a maneira como nós nos sentimos, essa é uma das 4 componentes principais da comunicação não violenta, que diz que a forma como nós nos sentimos jamais é responsabilidade de uma outra pessoa. Olha só que diferente da forma como nós costumamos pensar. Aquilo que eu sinto, seja felicidade, plenitude, alegria ou tristeza, mágoa, jamais é responsabilidade do outro. Sempre é minha própria responsabilidade. O outro pode ser, talvez, o gatilho dessa emoção, mas jamais, jamais ele pode ser considerado como a causa. Isso muda muito a forma que a gente pensa. Vamos entender o que isso quer dizer. Vejam só, se eu falo assim, eu estou magoado, eu tô triste, porque fulano, tal pessoa, me falou uma coisa que eu não gostei. Tá bom, a pessoa pode ser realmente o gatilho, mas qual é a causa da minha tristeza? Será que a forma como a pessoa falou, eu tinha uma necessidade de ser reconhecido por ela, e como eu tinha essa necessidade de reconhecimento, a forma como ela falou comigo me deixou triste e magoado? Então, aonde está a causa? Na minha própria necessidade. Ou será que eu tenho uma necessidade que as pessoas pensem exatamente como eu penso, para reforçar a minha maneira de pensar? E quando uma pessoa me demonstra que não pensa exatamente igual, eu fico frustrado? Onde está a causa da frustração? Está no outro que não pensa como eu? Ou nessa necessidade que eu tenho que todo mundo pense igual, para mostrar que eu estou certo também? Ou será que eu tenho uma necessidade de que essa pessoa demonstre o tempo todo o que ela sente por mim, como ela não demonstra, então eu fico frustrado também? Ou seja, podem perceber que sempre que acontece uma emoção, tanto de alegria quanto de tristeza, de mágoa, de frustração, qualquer uma delas, sempre tem algo interno que é a verdadeira causa daquele sentimento, é a verdadeira causa daquela emoção. E se a gente realmente perceber isso, entender essa ideia, percebermos isso, nós nos tornamos muito livres. Muito, muito, muito livres. Porque, basicamente, o que nós fazemos, dessa maneira como nós interpretamos mais costumeiramente, é que nós entregamos a nossa possibilidade de felicidade, de plenitude na mão de alguém. Então, para ser feliz, eu preciso que a pessoa seja assim, que fulano seja assado, que eu tenho essa condição, que existam essas situações, que as pessoas sejam de determinada maneira, que me tratem de determinada maneira. Então, na verdade, eu estou sendo escravo. Porque, infelizmente, eu não posso determinar essas circunstâncias. Eu não posso determinar a maneira que uma pessoa vai agir. Então, eu vou estar sempre sendo escravizado. Mas se eu percebo que a verdadeira raiz e possibilidade de felicidade ou infelicidade minha está em mim mesmo, e só em mim mesmo, não está nas coisas, está na maneira como eu olho para as coisas, se eu percebo isso, eu me torno super livre. Porque então, se está em mim mesmo, a causa e a responsabilidade pelo que eu sinto, então eu posso mudar, eu posso modificar. A maneira como eu estou olhando para uma experiência, a maneira como eu estou interpretando uma pessoa, como eu estou interpretando um fato. Epíteto mesmo, que era um filósofo estoico, dizia que o que realmente nos aborrece não é o que acontece, é a maneira como nós olhamos para as coisas que nos acontecem. É exatamente isso. A responsabilidade sobre o que eu sinto, sobre a minha felicidade e sobre a minha infelicidade também, na verdade, está em mim mesmo. É como se muitas vezes a gente falasse assim,
eu preciso de tais coisas para ser feliz. Então eu preciso de determinada experiência, eu preciso de determinada pessoa, de um determinado jeito, que as pessoas ajam desse jeito, que falem desse jeito, que me tratem desse jeito. Então no fundo eu estou criando assim como se fosse uma gaiola. E que eu tenho que estar ali dentro daquela gaiola para me sentir feliz. Uma gaiola que quase nunca existe, porque normalmente estou pedindo coisas que as pessoas nem podem me dar. Porque nem é como elas são. Mas cria uma gaiola. Então, uma gaiola que eu falo assim, eu só posso ser feliz dentro dessas circunstâncias, dentro dessas características. Uma plenitude, uma felicidade que eu poderia sentir o tempo todo, eu mesmo me limito, eu mesmo crio a minha gaiola e falo, só pode ser aqui. Então, eu só posso ser às vezes. E, aliás, normalmente eu crio uma condição que é quase nunca. E por isso vamos perdendo, então, a nossa liberdade. Dentro do processo da comunicação, Marshall, que é o criador da comunicação não violenta, ele explica que para que a gente possa referir uma pessoa sobre um sentimento, seria muito importante sempre expor isso na comunicação, que a responsabilidade é nossa. Então ele até dá uma forma, né, uma fórmula para você fazer isso, que sempre que você expõe um sentimento, você teria que traduzir assim, por quê? E sempre o porquê deveria ser seguido de eu. Por que eu? Ou seja, eu tenho responsabilidade. Eu fiquei triste, não porque você fez tal coisa, né? Porque eu tinha tal expectativa. Então, a responsabilidade é minha. Eu estou de tal jeito, porque eu criei essa forma de pensar. Então, se a gente for buscando isso, não só para expressar, mas para eu mesmo entender aquilo que eu estou sentindo, é um excelente exercício filosófico. Sempre que eu me sinto de uma determinada forma que eu não gostaria de sentir, procurar por que eu? O que é esse porquê eu? Qual que é a minha responsabilidade? Se eu encontro ela, eu encontro também a chave para me libertar e a chave para mudar aquele tipo de estado. Por isso que nos torna realmente muito livres. Eu acredito que essa pequena conversa do Pequeno Príncipe com o rei dá realmente uma chave muito importante para nós. Eu só posso pedir aquilo que realmente cada um pode dar. Se eu posso aceitar, então, que eu sou responsável pela minha própria felicidade, pela minha própria realização, então, de fato, eu consigo aceitar cada pessoa como ela é. Eu não preciso, para ser feliz, que o pôr do sol aconteça às 10 da manhã, aconteça ao meio-dia. Não, eu posso aceitar aquilo que ele é. O pôr do sol pode, de fato, acontecer às 7h40 da noite. E tudo bem. Eu não preciso disso, não preciso mudar aquilo que as pessoas são para sentir essa plenitude que, no fundo, está em todo ser humano. Então, eu desejo a cada um de vocês ótimas reflexões sobre esse tema e que possa realmente procurar perceber como eu sou responsável por aquilo que eu sinto e como está em mim mesmo a chave para mudar esse tipo de sentimento. E voltando ao Pequeno Príncipe, como eu falei para vocês, não tem como eu fazer essa oratória, essa comunicação, sem ter ideias claras. Isso é fundamental. Se eu pergunto para vocês, qual a ideia que fica, qual a primeira ideia que vem quando eu falo Pequeno Príncipe? Antes de começar aqui, eu conversava com meu amigo e eu falei, e aí, qual é a ideia que fica? Primeira fala dele, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eu sei que tem diversas ideias, tanto é que a professora Lúcia e a professora Ana Beatriz, elas trouxeram ideias diferentes dentro desse processo. Só que essa é marcante. Eu fui pensar, por quê? Por que essa ideia é tão marcante? E eu percebi que a forma como o Saint-Exupéry, o autor, ele entrega essa ideia, é uma ótima construção de discurso. Não só a explicação da raposa, mas como o Pequeno Príncipe vai perguntando sobre ela. Então, existe o storytelling desse capítulo especificamente, que aqui nesse meu livro está como capítulo 21, tá? Eu gosto dessa edição que eu ganhei de presente de um grupo de alunos de uma turma de oratória lá de Palmas, né? Guardo com muito carinho. Nesse capítulo, é como se o capítulo inteiro fosse a estruturação de um belo discurso, que convence você de que essa mensagem é fundamental. Primeiro ele encontra a raposinha e pergunta, quem é você? Nossa, como você é bonita. Eu sou uma raposa. E ele, querendo um amigo, fala, vem brincar comigo? Não posso brincar com você.
quê? Porque ninguém ainda me cativou. E aqui ele já entrega um pouco da ideia. E vem uma pergunta constante: cativar. O que é cativar? E ela continua o assunto. Veja que você não é daqui. O que procura? Procuro pessoas. O que é cativar? Mais uma vez. O que é cativar? Então, 3 vezes ela insiste nessa pergunta. O que é cativar? O que é cativar? O que é cativar? Ou seja, com a repetição eu posso enfatizar algo na oratória, colocar uma ideia que é fundamental. Aqui ele falou da mesma forma, só que ele sempre colocou um detalhe diferente, que é um comentário anterior, que faz com que você pense, não veja da mesma maneira aquela pergunta. O que é cativar? Mas intensifica a ideia importante que ele quer trazer nesse momento. Ponto interessante que ele traz para argumentar, para levar para você essa ideia, torná-la clara e colocá-la, plantá-la, e essa sementinha, assim como a da rosa, no seu coração. Primeiro, ele dá o conceito, que é cativar. O que é cativar? Significa criar vínculos. É interessante você conceituar quando você vai estruturar um discurso, porque você vai alinhar linguagem, para que os dois estejam pensando da mesma forma. Só que para esse conceito ficar claro, você tem que argumentar, você tem que dar exemplos. E aqui ele usa algo que uma autora palestrante americana, que é Nancy Duarte, faz depois que ela extraiu de um estudo de grandes discursos da humanidade reconhecidos. Ela percebe que uma forma de você fixar uma ideia nas pessoas é você traz a ideia do que será, trazendo a ideia do presente. A ideia do que será, a ideia do presente. E você vai construindo essa visão, esse paralelo, e mostrando para as pessoas que o que será é ótimo, é maravilhoso, em paralelo ao que está agora, que já não é tão bom assim. Então ela traz a visão do agora para ele. Primeiro, para mim, você não passa de uma criança como qualquer outra. E traz essa ideia um pouco da indiferença, da convivência indiferente. Quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas você conhece, quantas pessoas não passaram pelo seu dia que não significam nada para você. Milhares de pessoas não significam nada para você. Mas, para ele também, a raposa não significa muita coisa. Porém, se me cativar, sentiremos necessidade um do outro. Você será único no mundo para mim e eu serei única no mundo para você. Sem dizer, ela já deu a resposta sobre a rosa. Quando ele sai do seu planetinha em conflito, o que é importante ele perceber? Que aquela rosa é única para ele. Por quê? Porque ele a cativou. Porque ele cuidou, porque ele gastou tempo com ela. E depois ela vai construir argumentos a partir disso, para que ele compreenda essa visão nova, de algo que ele já tinha, mas por conflitos, por falta de clareza de ideias, ele não conseguia perceber. Mas ele vai entregar para ela essa visão, essa clareza, para ela chegar lá para ele chegar lá com essa nova ideia. Outro argumento que ele usa, que é muito interessante, que a raposinha usa, é esse jogo de imagens, quando ele fala os campos de trigo não significam nada para mim. Que ela vem de uma forma muito poética, mas assim que você me cativar, eu vou olhar para eles e vou lembrar de você. Aí chega um momento que ele fala assim, não, mas eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que fazer amigos e ainda conhecer muitas coisas. Parece com a gente, né? Quantas vezes nós queremos muito algo, a vida coloca uma necessidade na nossa frente para entregar a resposta daquilo que nós queremos, só que nós ficamos na periferia de nós mesmos e não percebemos que aquela necessidade que a vida trouxe é justamente a resposta que eu preciso para a pergunta que eu mesmo fiz. Ele sai buscando uma razão de ser para o conflito com a sua rosa, ele encontra uma raposa no meio do caminho, ela fala, você me perguntou o que é cativar, eu estou querendo te dar a resposta do que é cativar, mas você está na periferia de si mesmo, procurando coisas que não tem nada a ver com o que está aqui na sua frente. Eu não tenho tempo. Quantas vezes nós não respondemos isso?
Eu não tenho tempo para algo que está na nossa frente, para a necessidade que está na nossa frente. Eu tenho que fazer amigos e ainda conhecer muita coisa. Qual é a resposta dela? Só se conhece bem o que se cativa. Olha que resposta genial. As pessoas já não têm tempo de conhecer nada. Se quer um amigo, trate de me cativar. Há outro argumento que ela usa, deve ser paciente. Fique sentado assim no jardim, a certa distância de mim, olharei para você como canto do olho e você não dirá nada. E usa uma frase que dá para a gente refletir um bocado. A linguagem é um poço de mal entendidos, mas a cada dia você se aproximará mais de mim. Esse ato de você saber ouvir, de você saber perceber, de você saber compreender e ter a paciência de saber que aquilo que a gente constrói com profundidade não vem de uma hora para outra. Todo dia um pouco. Então você deve ser paciente, assim como eu falo na oratória também. Muitas vezes as pessoas vêm para mim querendo ser um grande orador, querendo ser bastante eloquente, falar muito bem. E eu peço, faz uma gravação, se conheça nessa primeira gravação. E eles reclamam, falam, mas eu falo desse jeito, não tem uma aceitação de si mesmo. Só que eu digo, paciência é um processo, cativar é um processo também. Então eu tenho que saber dar um passo depois do outro. Não é o tempo da internet, não é o tempo das redes sociais, não é o tempo que nós temos corrido de hoje, não. É o tempo real do ser humano, que é um processo de construção. E assim também nas relações humanas. Cativar é um processo de construção. É como ela falou, fica no cantinho, olha para mim e coloca uma frase interessante. A linguagem é um poço de mal entendidos, olha só. E aqui estou falando de oratória. É um poço de mal entendido quando é só um reflexo de coisas impensadas. Uma falta de clareza nas ideias, uma falta de sentimento sincero, só um sentimento reativo, uma emoção reativa do momento, e não um sentimento construído. Um sentimento construído é como cativar, há que ter paciência para poder construí-lo. E o outro argumento que ela coloca é sobre, é preciso manter um certo ritual. Quando ele fala, mas então eu quero te ver. Não, calma, você tem que marcar um horário, chegar a tal hora. Quando for uma hora antes, eu vou ficar já ansiosa te esperando. Eu vou me preparar para isso. Precisa ter um ritual. E aqui eu vou também chamar para a oratória, porque assim como eu saber que precisa ter um ritual para você poder cativar, que não é de qualquer forma, faz parte da cortesia humana esse processo do cativar, a oratória também é um processo humano e que precisa de um ritual. O ritual de você compreender as ideias, como nós estamos fazendo aqui, como é que ele foi construindo essa ideia dentro de nós. Né? Você compreender qual é a ideia que você quer transmitir, você saber estruturá-la, como falava Cícero. Primeiro você descobre a ideia, depois você organiza em prioridades. Você vai pegar cada palavra daquela ideia e vai buscar explicá-la da melhor forma possível. Né? Então você vai manter esse ritual de entender as ideias, de organizar essas ideias, depois interiorizar essas ideias, que é a parte do seu ensaio. Você se vestir da forma correta, se preparar, pensar no seu público, quem vai receber essa ideia, depois testar tudo antes, conhecer toda a logística do ambiente, de tal forma que quando você vive esse ritual, você chegue, antes de pisar no palco, ainda pense, bom, agora que eu possa ser canal dessa ideia válida, que vai realmente agregar algo, vai fazer com que as pessoas encontrem um pouco mais de si mesmo, para poder ser realmente uma flauta, um canal, quando subir no palco para falar. Então, existe um rito no processo. E isso também faz parte de você cativar o seu público. A forma que você entra no palco faz parte do rito. A postura que você entra, o não olhar para o chão, o olhar para as pessoas, essa fisionomia com uma certa serenidade, uma certa alegria, sabe? Isso já faz uma presença, a voz, quando você coloca energia na voz, já te dá uma presença que também entra no processo de cativar o seu público. O rito faz parte do processo de cativar. E esse é um grande argumento que ele traz para nós,
que podemos relacionar com qualquer momento da nossa vida. Agora, nós vamos compartilhar com vocês o passo a passo para a aplicação das 3 chaves da comunicação que nós consideramos fundamentais, que são a oratória, o storytelling e a comunicação não violenta. Nós vamos te dar uma amostra do que são esses 3 cursos completos, de forma que você já possa, saindo dessa aula agora, buscar praticar realmente como aplicar cada uma delas. Como se preparar para uma boa apresentação, como preparar boas histórias que fixem o conteúdo que você quer transmitir, como conviver sem violência, ou seja, sem ferir os demais e sem se deixar ser ferido. Com certeza, aplicando essas 3 chaves, você vai ter uma forma de comunicação muito mais profunda e consciente. E para explicar essas técnicas, nós vamos disponibilizar o mapa do curso completo, as 3 chaves da comunicação e convivência, que preparamos com muito carinho para vocês. E esse mapa vai facilitar o seu acompanhamento da aula de hoje, basta clicar no botão aqui ao lado dessa aula para que você possa baixar. E agora, cada uma de nós, das 3 professoras, vamos explicar sobre essas 3 chaves. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito do storytelling. Tentar deixar claro para você o que seria isso, o que é essa técnica e como ela pode te ajudar. Você já deve ter visto, isso hoje é cada vez mais comum, que pessoas que vão dar uma palestra, vão fazer uma apresentação, muitas vezes contem histórias, algumas vezes até histórias da sua própria vida, como uma maneira de envolver o público, trazê-los para próximo de si. Cada vez mais é comum dentro da oratória, das pessoas que dão aulas, das pessoas que fazem palestras, o uso de histórias para aproximar e para cativar o público. E isso é de uma eficiência impressionante. Imaginem vocês o seguinte, eu contei para vocês uma história em uma das nossas aulas do Pequeno Príncipe dessa semana, onde um velhinho ficava à porta de uma cidade. Imaginem que eu desse uma lista de palavras para você decorar. Velhinho, cidade, estrada, homem, carro, viagem, digamos. Essa lista de palavras para você memorizar. Você teria talvez uma certa dificuldade, teria que passar várias vezes, ainda mais se essa lista fosse maior ainda, ficaria mais complicado, teria que passar várias vezes, algumas vezes falharia, esqueceria. Agora, ao invés de te dar essa lista de palavras, eu conto a história para você. O velhinho estava na porta da cidade, na estrada, parou um carro com um cidadão que estava viajando, fez uma pergunta para ele, foi respondido. Quando eu te conto essa história, você vai ter gravado todas as palavras com uma facilidade muito grande, basta que você entenda e goste da história. Você automaticamente, ao lembrar do início, que é o velhinho, você lembra da história como um todo até a sua conclusão. Isso é um tipo de memória muito específica, que é a memória narrativa. Quando você cria um enredo que envolve vários elementos, é muito mais fácil você guardar do que esses elementos soltos. Isso é uma das vantagens do storytelling. Ou seja, a memorização daquilo que vai acontecer é muito maior. Existe uma segunda vantagem, também muito importante, que é o envolvimento emocional que a história cria. Se eu te dou uma lista de palavras, isso é absolutamente frio. Isso não tem grande sentido para você. Se eu te dou uma história, eu estou te envolvendo emocionalmente com aquilo. Se essa história te toca, se ela é importante para você, você vai aprender não através da mente simplesmente, mas também através do coração, como símbolo das emoções. Aquilo vai significar para você um certo estado emocional e isso vai ser agradável para você, vai ser mais fácil de ser guardado. Portanto, tem várias vantagens para você transmitir algo através de uma história. O aprendizado fica muito mais claro, que é uma outra vantagem importante, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Se eu explico tecnicamente alguma coisa para você, vai ficar difícil de entender. Se eu coloco aquilo dentro de uma história, fica muito mais fácil de entender. Você vai ver aquilo funcionando, aquilo aplicado à vida. Ou seja, não é simplesmente contar que um ser humano, quando vai para um lugar novo, ele leva as impressões do lugar onde ele vivia. Isso é uma explicação fria, técnica. Outra coisa é a historinha que eu contei, do cidadão que chega e fala com o idoso e ele pergunta como era a cidade de onde ele veio, e é a mesma informação, mas transformada num enredo
que fica muito mais fácil de você entender como é que aquela explicação técnica inicial funciona na prática. Fica muito mais fácil de compreender o que aquilo significa na vida. Portanto, o storytelling traz todos esses elementos, não é? De nos ajudar à memorização, de criar vínculos emocionais, de nos ajudar a ver as coisas funcionando no mundo e não apenas tecnicamente descritas. É uma ferramenta que hoje tem cada vez mais sucesso. Peço que você preste atenção nessas 2 aulas que dei sobre o Pequeno Príncipe, nessa nossa semana do minicurso. Nas 2 aulas eu contei várias histórias, algumas minhas, algumas do próprio Pequeno Príncipe, algumas de outras histórias que eu conheço, como essa do velhinho na porta da estrada. Sem essas histórias, imagine como teriam sido essas aulas. Se eu não tivesse contado história nenhuma, como teriam sido essas aulas? Como elas seriam mais pobres, como elas seriam menos interessantes, como elas seriam menos atraentes. A capacidade que a gente tem de colocar histórias dentro de uma narrativa, e mais do que isso, que é o que a gente coloca no curso de Storytelling, criar a história ideal para aquilo que a gente quer transmitir, porque temos essa capacidade, podemos fazê-lo, é incrível como facilita a transmissão de um aprendizado. Então, ao invés de eu dizer simplesmente uma coisa, eu vou imaginar uma situação onde essa coisa acontece. Criar uma história simples, com elementos bem simples, mas que sejam fáceis da pessoa entender, que ela veja aquilo funcionando. Temos essa capacidade. Cada coisa que você vai transmitir, que você perceba que tem uma certa complexidade, que pode ser mal entendido, conte uma história. Pode ser uma história existente, alguma coisa que você conheça, ou pode ser uma história criada especificamente por você para isso. Isso também é possível. É possível usar histórias pessoais também, mas existe um limite para isso, do qual eu falo bastante no curso. Enfim, o storytelling ensina a dar vida à sua fala. Quer seja uma conversa pessoal com alguém, que você queira ser bem entendido, quer seja uma aula, quer seja uma palestra para um auditório enorme. O storytelling vai te ajudar a insuflar vida, dar emoções, dar uma capacidade de visualização clara do que você está dizendo. Ele vai dar vida à tua oratória, à tua fala, vai tornar muito mais clara e muito mais envolvente. Portanto, saber usar histórias adequadamente, sem excesso, mas na medida certa, e as histórias certas, cujo foco fundamental seja aquele elemento que você quer descrever, isso é uma arte que pode ser aprendida. E isso é o storytelling. Hoje eu poderia dizer que é uma das ferramentas mais utilizadas para grandes palestrantes. Se você assistir, por exemplo, alguns dos TED Talks, que são tão famosos, o YouTube está cheio deles, você vai ver que aqueles que tiveram mais visualizações, aqueles que fizeram maior sucesso, foram os que contavam boas histórias. Com certeza, tente encontrar uma única apresentação do TED onde não haja uma história. Você vai ver que vai ser muito difícil encontrar. Hoje é uma ferramenta utilizada, muito bem pensada, uma história estratégica em cada ponto. Isso é fundamental. Portanto, se você não sabe manejar bem esse universo de usar histórias, criar histórias, você vai estar limitado na sua capacidade de expressão. Storytelling te ajuda a desatar essa habilidade, a desenvolver essa habilidade, que é fundamental para que a sua mensagem seja bem transmitida e para transmitir mais do que só informação, transmitir um pouco de emoção, um pouco de vida, dar um sopro de vida à sua mensagem, seja ela qual for. Tenho certeza que para aquele que necessita se comunicar, seja individualmente, seja coletivamente numa sala de aula, o storytelling é uma ferramenta, eu diria que indispensável. Eu espero que você tenha interesse em aprender e desenvolver essa arte, que vai facilitar em muito a sua comunicação. Bom, vou comentar um pouco com vocês, então, sobre esse mapa do nosso curso da comunicação não violenta, e nesses comentários eu vou falando um pouco sobre o que são essas 4 componentes para que a gente já possa começar a aplicar então essa forma de comunicação. O primeiro ponto que a gente vai abordar no nosso curso é essa ideia de que toda ideia ela se plasma através de uma forma. Então, o que isso quer dizer? Marshall, quando ele criou o processo da comunicação não violenta,
Eu considero que é muito impressionante a sensibilidade que ele teve a perceber essas formas de comunicação que tendem a gerar mais compreensão, mais compaixão entre os seres humanos e essa forma de comunicação que parece que destrói as relações, que faz com que as pessoas não se compreendam. Ele tem uma sensibilidade muito grande a essas formas de comunicação que unem e formas de comunicação que desunem. Isso realmente é impressionante. Mas sempre do ponto de vista filosófico, a gente considera que a linguagem, a forma, ela sempre é a expressão de uma ideia que está por trás dela. Ou seja, a linguagem é um símbolo da maneira como aquela pessoa vê a vida, é um símbolo do que aquela pessoa compreende, como que ela entende as relações humanas, como que ela entende o outro ser humano que está na frente dela. Ou seja, a forma, ela não é vazia. Uma pessoa que ela se comunica e não gera violência com a comunicação dela, seria muito interessante a gente refletir que tipo de concepções aquela pessoa tem sobre a vida, como ela olha para o ser humano, como ela vê tudo, que virtude ela tem, que se expressa, que compreensão, que maneira de ver ela tem, que se expressa como essa maneira de gerar harmonia nas suas relações. Então, o que a gente vai buscar dentro do nosso curso é, claro, aprender a técnica da expressão, da linguagem, da comunicação não violenta, mas a gente quer ir um pouco mais fundo, a gente quer ir um pouco além disso também. A gente quer entender um pouco dessas ideias que sustentam essa forma de comunicação. Uma pessoa que não gera violência se expressando e que não absorve violência quando vê a expressão dos demais. Que ideia está por trás disso? Que ideia que a gente pode compreender e que muda a nossa maneira de relacionar? É isso que a gente vai buscar juntos. Então, sim, também a técnica da comunicação, mas mais além um pouco disso. É interessante porque se a gente for observar, todos nós percebemos quando uma forma está vazia de conteúdo e quando ela tem realmente uma essência, uma ideia profunda que está por trás dela. Por exemplo, às vezes nós não vamos num ambiente, numa loja, por exemplo, temos contato com um vendedor e a pessoa tem toda a forma da comunicação ideal. Ela sorri para nós, por exemplo, nos trata bem, nos oferece algo, mas que você percebe que na verdade aquilo é vazio e a pessoa não tem realmente uma intenção de te ajudar, ela não tem realmente um sentimento que está se expressando naquele momento. A gente é muito sensível a isso. Então existem formas vazias que não têm muito valor para nós do ponto de vista filosófico e tem formas que elas estão repletas de ideias, que elas estão repletas de sentimentos, que elas estão repletas de conteúdo, de essências. Então são essas que nos interessam. É interessante porque o próprio Marshall, ele fazia várias oficinas, né, de comunicação não violenta e ele comentava isso com as pessoas, porque vários alunos dele diziam para ele que aplicavam a técnica, iam lá, aplicavam toda a linguagem, falavam assim, eu aplico tudo, mas não dá certo, não está dando certo. E aí ele começava a perceber que a pessoa, na verdade, ela estava aplicando a forma vazia, mas ela não tinha realmente interesse em entender o outro ser humano, ela não tinha realmente interesse em expressar de maneira que não vai ferir a pessoa. Ela estava só aplicando um método, só aplicando uma técnica, mas sem realmente um interesse pelo ser humano, sem um interesse por gerar compaixão, um interesse por gerar compreensão e por somar na vida da outra pessoa. Então ele mesmo falava isso, a forma vazia não funciona. É preciso algo mais do que a forma. E é isso que a gente vai buscar exatamente explorar dentro do nosso curso. Então, a gente vai colocar algumas ideias também, além do próprio processo da comunicação. Vamos falar um pouco sobre um conceito do filósofo indiano Sriram, que é entender o ponto de vista do outro, uma obra, um texto belíssimo que nós vamos comentar, que fala sobre essa profundidade de quando um ser humano ele pode agregar e compreender o maior número de pontos de vista de pessoas diferentes. Vamos falar um pouco sobre a teoria da alma prisioneira, de Platão também, um conceito que ajuda demais a gente poder compreender que por trás de cada ser humano, independentemente da forma como ele se expressa, da linguagem que ele utiliza, sempre tem uma alma. Tem uma alma que busca também se expressar e que a gente pode começar a perceber um pouquinho dessa alma em nós mesmos e no outro também. Então, ou seja, nós vamos buscar muitas dessas ideias filosóficas que dão uma base profunda para a comunicação. Esse é um elemento muito importante. Então, significa que um dos objetivos desse nosso curso de comunicação não violenta, eu diria que o principal, ele requer uma transformação do ser humano. Não uma aplicação de métodos, mas uma transformação na maneira como a gente está olhando para a vida, na maneira como a gente está olhando para as relações. Uma pessoa que não quer se transformar,
esse curso não faz muito sentido para ela, porque realmente nós estamos buscando uma transformação na nossa visão da vida, uma transformação na maneira como nós estamos olhando para as nossas relações. Esse vai ser o nosso objetivo principal. Bom, e fazendo essa introdução, nós vamos entrar então no curso naquilo que Marshall chama da comunicação alienante da vida. Esse é um conceito muito interessante. Ele conta uma historinha breve para explicar para a gente o que é a comunicação alienante da vida, que é o que normalmente nós fazemos, e o que é a comunicação não violenta, que é o que a gente vai explicar agora, esse passo a passo. Ele conta o seguinte, imaginem vocês que um policial, ele está passando pelo meio da rua e vê um homem bêbado, abaixado em frente a um poste, onde está bem a luz assim do poste na rua, como se estivesse procurando alguma coisa. Ele vai se aproximar para tentar ajudar e perguntar o que está acontecendo. E o bêbado diz para ele que está procurando a chave de casa, que perdeu. Mas ele fala, bom, mas você perdeu aqui nesse lugar? Porque ele olha, parece tão iluminado e não acha chave nenhuma. Você perdeu aqui, ela, exatamente nesse lugar? E o bêbado responde para ele, não, eu não perdi aqui, eu perdi naquele beco ali do lado, mas lá tá tão escuro, aqui tá mais iluminado, tá mais fácil de achar. Essa história que parece ridícula para nós, do nosso ponto de vista, retrata exatamente o que nós fazemos com a comunicação. Todos nós queremos encontrar algo com a comunicação, algo na relação com as pessoas. A gente quer encontrar uma forma de compreensão, uma forma de união, uma forma de fraternidade. Todos nós queremos isso com as nossas relações. Só que a gente procura no lugar onde a gente não tem a menor possibilidade de encontrar. Esse é o nosso grande problema. E isso é o que ele vai chamar da comunicação alienante da vida. Ou seja, quando a gente relaciona com as pessoas, em vez de procurar uma forma de comunicação que tem mais chance de compreender e de ser compreendido, a gente foca, usa todo o foco da nossa luz, da nossa consciência, nas comparações, nos julgamentos, em culpar o outro pelo que eu sinto, e em vários desses elementos. Ou seja, usando isso, a gente não tem a menor possibilidade de encontrar o que a gente procura. Nós fazemos exatamente como esse bêbado da história. Ficamos procurando lá num lugar onde a gente de jeito nenhum vai encontrar. E todo o processo da comunicação não violenta a gente pode entender bem com essa história do bêbado, porque todo esse processo ele vai ser a gente tentar colocar um pouco mais de luz, focar, como se a gente tivesse lanternas, usar nossas lanternas e focar essas lanternas nos pontos onde a gente tem mais possibilidade de encontrar aquilo que nós procuramos. Uma compreensão nossa e da outra pessoa. Então, todo o processo, isso que a gente vai chamar das 4 componentes da comunicação não violenta, buscam exatamente isso. É como se essas 4 componentes fossem 4 lanternas. 4 focos da lanterna que a gente vai utilizar. E todo momento que a gente estiver relacionando com a pessoa, a gente vai estar usando essas 4 lanternas, esses 4 focos da comunicação, procurando exatamente onde a gente tem mais possibilidade de encontrar uma forma de compreender a pessoa e de fazer a pessoa nos compreender. Então vamos agora falar um pouco desses 4 focos, brevemente, para que a gente saiba o que eles são e possamos também começar a tentar aplicar. Bom, é importante também saber que a comunicação não violenta ela tem essas 2 vias. A via em que eu me expresso usando esses 4 componentes, esses 4 focos da lanterna, para que o outro me entenda melhor. E também a via que eu estou ouvindo a outra pessoa se expressar, usando também esses mesmos 4 componentes, esses mesmos 4 focos da lanterna. Ou seja, procurando entender na expressão da pessoa aquilo onde eu tenho mais chance de compreendê-la. Tá? Então, vamos falar primeiro dessa via onde eu me expresso, para poder ficar mais claro esses componentes, essas 4 componentes. A primeira delas é observar sem avaliar. Um ponto muito importante. Uma das coisas que atrapalha muito a nossa comunicação e que as pessoas nos compreendam é que a gente costuma juntar a nossa observação com as nossas avaliações, com os nossos julgamentos. E além disso, expressamos como se fossem verdades universais. Uma pessoa nos compreender dessa forma é praticamente impossível. É mais ou menos assim, quando eu junto a observação com a avaliação. Você é irresponsável, você é egoísta. Ou seja, aquilo que eu observo, eu já estou avaliando e expresso ainda como uma verdade. Não é uma coisa assim, eu acho tal coisa, não, você é. Você é irresponsável, você é egoísta e assim por diante. Essa é uma das coisas que nos atrapalha muito na comunicação. Não significa que nós não podemos avaliar, porque muitas vezes nos cabe a avaliação. Por exemplo,
É importante que um professor avalie seu aluno, é importante que um pai avalie seu filho, porque está comprometido com o processo da educação. Mas o que ele sempre recomenda é que simplesmente na comunicação separe esses dois fatores. A observação deve vir primeiro e depois a avaliação. E a gente tem que se responsabilizar pela avaliação, não apresentar ela como se fosse uma grande verdade do universo que a gente está proclamando. Então seria simplesmente assim, por exemplo, primeira observação, quando eu observo, eu vejo que você, na sua semana de provas, está acordando às 10 horas da manhã, eu acho que você está sendo irresponsável. Por exemplo, ou seja, está separado a observação da avaliação. Parece que não, mas simplesmente o fato da gente apresentar dessa forma, como uma avaliação minha, e que é uma coisa que eu observo, outra coisa que eu avalio, isso aumenta muito a possibilidade da pessoa nos entender, do que simplesmente a gente falar assim, você é um irresponsável. Isso aí praticamente não tem possibilidade. Então esse já é um conselho muito importante, muito válido, que todo mundo já pode começar a aplicar também. Bom, a segunda componente da comunicação não violenta é a expressão dos nossos sentimentos. Parece simples, né? Mas não é. A gente tem pouca consciência dos nossos sentimentos, conhecemos muito pouco as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente tem um vocabulário, inclusive, tão vazio para os nossos sentimentos que nem sabemos exatamente o que nós sentimos e às vezes até usamos pensamento para expressar sentimento e fazemos uma confusão enorme. Às vezes expressamos uma coisa que a outra pessoa faz como se fosse um sentimento nosso. Então, Marshall ele comenta muito sobre isso. Porque, vejam, a gente praticamente nem tem palavras para expressar. Usamos a mesma palavra, às vezes, para muitas coisas diferentes. Eu amo sorvete, eu amo meu filho, eu amo viajar. Ou seja, é a mesma palavra? É o mesmo sentimento? Não parece que está com pouca sutileza? A forma de emoção do ser humano demonstrar é tão rica, tem tantas sutilezas, tantas possibilidades. O ser humano é tão rico nas suas expressões e a gente reduz tudo a tão pouco. Como é que você está? Tô bem. Como é que você está? Tô mal. Tanta coisa que o ser humano pode sentir e a gente reduz tanto tudo isso. Então, esse ponto é muito importante. Ele recomenda, a gente teria que observar isso até para conhecer a nós mesmos, o que nós sentimos. A gente tem que saber o que nós estamos sentindo em cada momento. Começar a observar mais a nós mesmos e, inclusive, enriquecer o nosso vocabulário de sentimentos. Às vezes falamos assim, eu estou me sentindo ignorado pela pessoa. Mas ignorado é um sentimento? Não, é uma coisa que a outra pessoa faz. A gente está tão acostumado a culpar os outros daquilo que nós sentimos, como nós comentamos na nossa aula anterior, parece que estamos tão acostumados a fazer isso, que até na hora de expressar um sentimento, eu acho que o sentimento é uma coisa que o outro que faz. Então, é preciso aprender a fazer isso. E por que é tão importante, né, os sentimentos dentro do processo da comunicação? Porque percebam que a gente entende a outra pessoa muito mais pelos sentimentos dela, pelo que ela sente, do que porque a gente está entendendo as razões da pessoa. Então, realmente, entender os sentimentos uns dos outros é muito importante para gerar um laço de comunicação. A gente entende muito mais pelo sentimento do que pela razão. Bom, e a terceira componente da comunicação não violenta, que nós já comentamos um pouquinho na nossa aula, é exatamente responsabilizar-se pelos sentimentos. O outro pode ser o gatilho, mas jamais a causa pelo que nós sentimos, como nós já falamos na nossa aula. Então, significa que a outra pessoa, ela pode até gerar um estímulo, mas sou eu responsável pela minha felicidade, pela minha infelicidade, pela minha tristeza, pela minha alegria, pela minha mágoa e assim por diante. Então, se eu sinto algo, qual que é a minha responsabilidade? Muitas vezes um orgulho ferido, muitas vezes uma expectativa sobre alguém, muitas vezes uma necessidade de reconhecimento e assim por diante. A causa está em mim e reconhecer isso me torna muito, muito, muito livre. Nós já falamos um pouco sobre esse ponto, mas o que é interessante a gente perceber isso dentro da comunicação é que se eu expresso para uma pessoa aquilo que eu sinto, mas eu expresso a minha própria responsabilidade, eu não estou culpando a outra pessoa por aquilo que eu sinto, isso dentro de um diálogo aumenta muito a nossa chance de compreendermos uns aos outros.
O nosso problema é que a gente está sempre fazendo isso. Eu sinto tal coisa porque você deixou de fazer isso, porque você fez tal coisa, porque me falaram isso. Então, eu estou sempre tentando culpar os demais. Como eu comentei com vocês, essa é a raiz da violência. Então, se a gente se responsabiliza por aquilo que nós sentimos, o outro nos compreende de maneira muito mais natural. E nós também compreendemos a outra pessoa de maneira muito mais natural. Esse é um ponto importante. Aqui, dentro desse componente, tem um detalhe também que eu acho belíssimo, que Marshall comenta e que a gente vai explorar bastante no curso, que é o que ele chama da libertação emocional. Essa libertação emocional é assim, da mesma maneira como eu percebo que ninguém é responsável pela minha própria felicidade, que eu sou o único responsável por como eu me sinto, o outro pode ser o gatilho, mas não a causa, como nós já comentamos, eu também percebo que o contrário também se aplica, concordam? Então, também eu não sou responsável pela felicidade ou pela infelicidade das outras pessoas. Esse é um ponto muito importante. Porque na nossa forma de vida, muitas vezes, a própria pessoa, por acreditar que os outros vão estar felizes ou deixar de ser felizes por um certo comportamento que se espera dela, um certo comportamento que se espera de mim, então abandona a sua própria forma de ser, sua própria forma de viver, para estar sempre atendendo às expectativas dos demais. Isso é muito comum. É mais ou menos assim, cada pessoa dentro da nossa vida tem certas expectativas sobre nós. Nossa família espera algumas coisas de nós. Nossos amigos, por exemplo, já esperam outras coisas de nós, que não é exatamente igual àquilo que a família espera. Nossos filhos esperam alguma coisa de nós, que não é exatamente igual ao que os demais esperam. Nossos professores de um curso que a gente faz esperam algo de nós. Nosso chefe no nosso trabalho espera coisas de nós, que é diferente da família, é diferente dos amigos, é diferente de tudo. E a gente, no meio disso, o que muitas vezes tenta fazer? Eu tenho que agradar a todos. E para agradar a todos, muitas vezes, eu deixo de ser eu mesmo. Deixo de ter os valores que eu tenho, de conduzir a vida com base naquilo que eu considero que tem mais valor. E começo a viver os valores dos demais para agradá-los, para torná-los felizes. O Marshall comenta, então, que essa compreensão de que cada um é responsável pela sua própria felicidade é muito libertadora e também conduz a essa libertação emocional. Ou seja, eu sei que aquilo que os demais vivem é responsabilidade de cada um e que o que eu posso ser sou eu mesmo. Eu não tenho mais essa escravidão, essa necessidade de estar sempre agradando a todos. Eu preciso ser aquilo que eu sou. E sendo quem eu sou, é como eu mais posso somar com cada pessoa. Mas às vezes essa soma não é exatamente aquilo que a pessoa espera, não é a expectativa que ela tem. Mas com certeza é a maneira como eu mais posso fazer para somar mais em qualquer lugar onde eu estou. Então, às vezes, eu não vou exatamente atender aquilo que, por exemplo, o meu chefe no meu trabalho tem como expectativa sobre mim. Mas, sendo quem eu sou, é como eu mais vou ser útil lá. E quando ele tiver algum problema, alguma necessidade, essa pessoa vai ser a primeira que ele vai pensar. Às vezes, na minha família, por exemplo, eu não vou atender todas as expectativas, não vou estar em todos os lugares ou ambientes que eles consideram importantes que eu esteja, porque, às vezes, tem outros valores. Mas, sendo quem eu sou, vou ser o melhor que eu posso e quando eles mesmos precisarem de algo, tiverem alguma situação complexa, nós vamos ser as primeiras pessoas que eles vão pensar. Isso é a libertação emocional, cada um ser o que é e sendo quem é pode somar mais para os demais, mas nunca tentar atender as expectativas, porque senão sempre vamos ficar com essa sensação que estamos sempre devendo a todo mundo e que nunca nos realizamos, nunca somos nós mesmos. Esse é um ponto muito importante. Bom, em seguida, a quarta e última componente da comunicação não violenta se trata do pedido, o pedido que enriquece a vida. Significa, tá bom, expressamos aquilo que nós observamos, o que nós sentimos, sabemos que nós somos os responsáveis, e agora? Bom, a gente tem que ter também alguma sugestão, alguma forma de buscar uma solução para aquela situação, para aquele conflito que nós estamos observando. Esse é o pedido. Ou seja, a gente tem que ter também uma iniciativa, uma forma de sugestão para o que pode acontecer. Temos que também saber sugerir, porque muitas vezes percebam que a gente só quer reclamar. E isso não faz parte da comunicação não violenta. Bom, às vezes a gente só quer dizer o que está errado, como eu me sinto e pronto. Não, eu tenho que sugerir também alguma coisa. Essa é a última parte, a última etapa. O que nós podemos fazer? O que pode ser feito para solucionar isso que nós estamos vivendo agora nesse momento? Esse é o pedido.
Então, esse é um ponto muito importante. Tem uma diferença também que nós vamos fazer entre pedido e exigência, porque o pedido é eu dou a oportunidade da pessoa contribuir comigo, contribuir, somar vida comigo, trocarmos vida, mas é uma oportunidade. A exigência se apresenta de uma outra forma. A pessoa entende que se ela não fizer aquilo, ela vai perder a nossa atenção, vai perder o nosso amor, vai perder a nossa afetividade. Então, ela não atende um pedido porque ela quer contribuir com a vida, com a nossa vida. Não, ela atende porque ela tem vergonha, porque ela tem medo e uma série de coisas. Isso não tem nada a ver com a comunicação não violenta. Então, muito importante que seja feito um pedido, que se a pessoa quiser, ela vai contribuir. E se não, também tudo bem. Mas é uma oportunidade que ela tem, não uma exigência que a gente coloque sobre ela. Essa é a parte dos pedidos. Bom, e também, então, agora conhecendo essas 4 etapas da comunicação, a gente poderia fazer o inverso dela, que é a etapa, a segunda via que eu comentei com vocês da comunicação não violenta, que a gente chama de empatia. A empatia nada mais é do que fazer exatamente isso, buscar essas mesmas 4 componentes em qualquer coisa que uma pessoa nos diga. Qualquer coisa. Que pode ser inclusive uma agressividade, pode ser inclusive uma ofensa. Se trata, esse processo da comunicação, da gente dialogando com a pessoa, fazendo perguntas para ela, para poder entender o que ela observa, o que ela sente, qual que é a responsabilidade que ela tem por aquilo que ela está sentindo e, principalmente, o que ela nos pede. Todas as pessoas, por trás de qualquer tipo de comunicação, qualquer agressividade, qualquer tipo, né, de comunicação que pareça que tem violência, todas elas, no fundo, estão pedindo alguma coisa de nós, estão pedindo alguma contribuição para a vida delas. E todo esse processo da empatia se trata de encontrar isso, encontrar exatamente o que cada um nos pede. Na verdade, se trata de encontrar a nossa oportunidade de contribuir com a pessoa, nossa oportunidade de somar com a vida, nossa oportunidade de sermos mais generosos, nossa oportunidade de ter o que entregar aos demais. Nos dá essa oportunidade. Então, essa etapa também, essa via, que é a empatia, é muito bonita, muito especial e permite realmente compreender as pessoas como elas são, que é um ponto que nós conversamos também nas nossas aulas. Bom, depois disso, seguindo um pouco mais no curso, a gente vai tratar também sobre a comunicação não violenta conosco mesmo. Normalmente uma pessoa que ela faz muitos julgamentos, críticas com os demais, faz a mesma coisa dentro dela. E a gente pode também aprender a usar esse processo de comunicação dos nossos próprios pensamentos. Porque uma das coisas que mais gera angústias, dores para o ser humano, são essas próprias formas de se comunicar de forma violenta consigo mesmo. Então esse também vai ser um ponto que nós vamos abordar nas nossas aulas. Bom, e em seguida, também, vamos falar um pouco sobre a raiva, para finalizar. Porque todo esse processo da raiva que sentimos muitas vezes, no fundo, é quando nós estamos responsabilizando alguém por alguma coisa que, na verdade, a responsabilidade é nossa mesmo. Estamos responsabilizando alguém por alguma coisa que nós sentimos. Mas isso não é totalmente mal, porque a raiva ela pode ser, então, um despertador. Ela pode ser um alerta para a gente. Ou seja, se eu sinto raiva, eu tenho que parar, opa, significa que eu estou culpando alguém por alguma coisa que é minha responsabilidade. Agora eu posso perceber isso, ficar mais consciente e atuar sobre esse ponto. Muito importante entender isso. Uma pessoa que ela é muito profunda e que ela tem sentimentos profundos e que ela assume a responsabilidade pela própria vida, ela pode ter muitas emoções muito intensas, mas jamais a raiva. A raiva é quando nós projetamos sobre os demais algo que na realidade é nossa responsabilidade, como nós nos sentimos sobre a vida. Eu espero que vocês terem compreendido um pouco desse passo a passo da comunicação não violenta, o que são essas 4 componentes, já possa realmente ajudando a cada um a buscar aplicar esses elementos e perceber como eles fazem uma diferença enorme na nossa comunicação. Diferenciar, observar e avaliar, saber identificar os meus sentimentos, saber me responsabilizar por aquilo que eu sinto e ser livre, porque se eu sou responsável, então está em mim a possibilidade de mudar e ao mesmo tempo saber como pedir, como poder pedir e ouvir aquilo que os demais podem contribuir conosco, aquilo que nós podemos contribuir com os demais. E ao mesmo tempo usar a empatia, ou seja, essa possibilidade de compreender por trás de qualquer tipo de expressão de uma pessoa a sua alma prisioneira, saber que ali é um ser humano e que de alguma forma nós estamos unidos também. Então, eu espero que cada um possa começar a fazer uso dessas ferramentas.
Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o nosso curso, Oratória Essencial. Aliás, essa palavrinha foi muito bem-vinda, né? Se o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração, sinal de que oratória de verdade a gente só faz com o coração. Mas vamos entender um todo? Primeiro, é fundamental entender o que é oratória. A gente já conversou um pouco disso na nossa primeira aula, quando eu falei sobre comunicação e oratórias, como essa arte de comunicar como esse dever de unir. Então, a oratória vem como até a raiz etimológica também da palavra oração, porque é a mesma no latim, como esse trazer à tona aquilo que nos vai à alma. E nossa alma, no fundinho ali, é o nosso coração. Mas não trabalho só com isso também no nosso curso. Trabalho muito também com a ideia da retórica, porque há sim uma forma bem feita de se fazer o processo. Há que ter o coração presente, mas também é que ter uma forma, porque se eu tiver com o meu coração muito presente para vocês, mas eu te fizer falando assim, e aí, beleza, vamos falar, e você percebe que parece que a forma ela não abraça tanto assim. Não que tenha que ser rígido, não, mas tem que ter uma certa harmonia para expressar o melhor do que eu sou. E a retórica é fundamental em diversos aspectos nessa questão da forma. Mas para falar da retórica, eu prefiro permear por uma ideia que é como os primeiros raios que a oratória emite. Pensa assim, aqui eu tenho um círculo. No centro desse círculo tem um pontinho. O círculo como um todo é comunicação. Eu refino essa comunicação até tornar-se uma arte, eu tenho um ponto aqui no centro. Agora você vira esse círculo. Esse círculo ele vai refletir igual um tripé, para eu deixar esse círculo preso do alto para baixo, o mínimo de ponto que eu posso ter para deixá-lo em pé são 3, correto? Então, nesse tripé que reflete a comunicação, a oratória como essência, eu tenho 3 elementos fundamentais. Se eu tiro qualquer um deles, a oratória como arte, como ciência, deixa de existir. Mensagem. Todo mundo tem que ter uma mensagem quando vai começar a falar para alguém, ou seja, o alguém também, que é o público, tem que existir. E quem vai transmitir essa mensagem? O orador. Então, essa é a tríade da oratória, o óbvio, mas não paramos para refletir sobre ela. Então, a mensagem é como a alma do negócio, é aquilo que, assim como a palavra alma, aquilo que anime e dá vida às coisas. E fundamental, por que eu tenho que ter uma clareza de ideia? Porque senão eu não tenho convicções. Como é que eu vou ter convicção sobre algo e passar com vida se o que eu estou falando só é uma mera elucubração de alguma coisa que não ficou muito clara? Entende? Aí é como se eu não tivesse força, é como se eu estivesse querendo falar coisas que eu simplesmente li em um livro, ficou no raso do meu intelecto e muitas vezes é por isso que eu tenho brancos. É porque eu não realmente integrei aquela ideia. Eu só estou falando algo que eu li várias e várias vezes de um papel escrito. Informação não é mensagem, isso tem que ficar muito claro. Isso é fundamental. Mensagem é uma ideia clara. Eu sempre falo para os meus alunos que uma ideia verdadeira, ela é como se eu falar, pensa em uma árvore. Não vai vir um conceito de árvore, uma raiz, um vegetal com raiz, com tronco, com galhos, com folhas, enfim, não vai vir um conceito estruturado, mas vai vir uma imagem completa que vai trazer sensações, que vai trazer sentimentos, que vai ter cor, que vai ter forma. Uma ideia é um pouco mais parecido com isso. Tem que ter uma ideia clara. E aí eu vou traduzir essa ideia, eu vou concretizar essa ideia em uma frase, um objetivo. Então, ter uma mensagem clara é fundamental, uma ideia clara sobre o que vai ser dito. E eu tendo essa ideia clara, eu posso adaptar essa ideia para qualquer tipo de público, seja ele um público infantil, eu posso falar para uma criança, desenhar e gesticular para que ela entenda o que é uma árvore, ou eu posso falar para um biólogo o que é uma árvore, só que eu teria que estudar um pouco mais para poder ter argumentos que alcancem aquele tipo de público, entende? Então, primeiro a gente vai pensar na mensagem como ideia. E essa ideia, ela tem que ser concretizada na nossa mente como um objetivo, uma frase síntese. Depois eu tenho que aprender a ter interesse por isso. Muitas vezes o pessoal me fala, meus alunos falam, como é que eu faço para fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que eu falo?
Eu diria, você pode ter uma excelente entonação, mas eu posso ter uma excelente entonação para falar abacaxi pérola R$ 5. Mas será que é isso que eu estou querendo vender? Ou só vender abacaxi? Não, nada contra. Abacaxi tem que ser vendido, só que a sua mensagem não é um abacaxi. Então não basta só você ter uma entonação interessante, uma postura envolvente, você também tem que ter interesse real pela sua mensagem. Você tem que saber integrá-la, você tem que saber refletir sobre ela, vê-la de uma forma prática. E aí vem um terceiro ponto fundamental com relação à sua mensagem. Sua mensagem, ela tem que ser vista de uma forma útil e conectada com o seu público. Isso é importante. Quando você faz isso, quando você faz todos esses exercícios para poder conectar com essa mensagem, ela se torna interessante primeiro para você. E aí ela já sai com muito mais vida para quem vai ouvir. O segundo ponto dessa tríade é o orador. O orador é você. Você que buscou esse curso porque quer comunicar melhor, ou eu que estou aqui agora conversando com vocês, nós somos o canal de uma mensagem. Eu aqui estou falando sobre oratória, sobre comunicação em oratória. Qual é a sua mensagem? Então você vai ser o canal dessa mensagem, assim como lá no comecinho, quando eu falei sobre comunicação, nós também somos, ou deveríamos ser, canais da nossa mensagem, daquilo que somos, do melhor de nós. Para eu poder ser esse canal, eu tenho que estar limpo. E aí eu vou trabalhar esse canal de diversas formas. A primeira dela é na mente. Na mente, como é que eu sou canal? E interessante que eu relaciono no nosso curso o orador, assim como eu falo da mensagem como alma, eu falo do orador como flauta. E se vocês já viram uma flauta de perto, se não podem pesquisar, vocês vão ver que uma flauta, seja ela de pan, essa que eu faço assim, ou transversal, ou doce, não importa. Primeiro, os canos são ocos. Passa ar, não tem nada lá dentro. Pode ver, não tem nada dentro do cano. E depois, aqueles buraquinhos que eu fecho, eles têm que estar milimetricamente no local perfeito. Ou seja, tem uma ordem nessa flauta. Então, ela é vazia e ordenada. Tá? Agora, o que significa ser vazio? Limpar muito do que a gente falou. O Pequeno Príncipe fala sobre o medo. Tem uma frase que eu não falei para vocês logo no começo, que ele fala assim, o aviador fala, eu estou com medo. Logo quando descobre que ele morre no final, gente. Dei spoiler. Ele não morre, ele simplesmente volta de onde ele veio, que não é onde esse corpo habita. Então, quando ele sabe que isso vai acontecer com o Pequeno Príncipe, ele fala, eu estou com medo. E o Pequeno Príncipe fala, vai trabalhar, conserta o seu avião, depois eu volto. Isso aí é bem interessante, porque no final das contas, a gente tem que trabalhar o medo com uma necessidade. Bem clara, trabalha com o que está na sua frente, qual é a necessidade que está na sua frente. Né? Então, quando eu vou ser canal, elementos que fecham esse canal para que a mensagem passe de uma forma clara, é o medo, a ansiedade, tantas outras emoções, tantas outras, vaidade também, orgulho, preguiça, tantos outros elementos que não permitam que a gente expresse o melhor de nós, ou que a mensagem passe através de nós. Isso aí é muito importante refletir. Tá? E estar limpo é poder conectar. E o que é ser ordenado no caso do orador? Primeiro, sua mente tem que estar organizada. Se eu começo a falar de uma coisa, e falo de outra, e falo de outra, e falo de outra, e agora, como é que eu vou transmitir essa mensagem? Ou como é que as pessoas vão entender essa mensagem que eu estou transmitindo? Como é difícil você assistir um filme que ele começa pelo fim, depois vai para outro lugar, se não tiver uma emenda no final que dá sentido para tudo. Então, ou como Chris Anderson, que é diretor do TED Talks, vocês já devem ter ouvido falar, essas palestras que fazem tanto sucesso aí, esses vídeos no YouTube e da própria plataforma do TED, ele fala muito da importância de ter uma linha mestra que guia todas essas ideias. Então é importante isso, você estruturá-las em função de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é uma ordem na sua mente. Aí tem que ter uma ordem nas emoções também, porque não adianta nada eu chegar aqui para falar para vocês sobre oratória, isso a gente vai trabalhar de diversas formas, tá? Se eu não coloco uma coerência entre aquilo que eu estou sentindo, que as pessoas também têm que sentir para poder se envolver com a mensagem, e
aquilo que realmente eu estou transmitindo, certo? Então, se eu vou falar que eu estou super feliz, não adianta eu falar assim, gente, hoje eu estou com uma felicidade fenomenal e eu quero compartilhar essa alegria com vocês. Óbvio que faltou uma ordem nas emoções para que elas sejam coerentes com as palavras que saem da minha boca. Então, essa ordem é fundamental. E ela vai se expressar como? Ela vai se expressar na minha expressão corporal, que no curso a gente vai ter um módulo só para falar o que eu faço com as mãos, já viram isso? Onde você coloca as mãos, como é que você vai gesticular, como vai estar a sua expressão mesmo, sua expressão corporal, sua postura, suas pernas, sua movimentação. E sua expressão facial também, isso é importante. A sua expressão facial tem que transmitir o que as suas emoções e a sua mensagem está dizendo, como uma coisa coerente, né? Como uma mensagem coerente ali. E a sua voz também é fundamental nesse processo de ordem. Nós vamos ter um bônus desse curso, uma aula extra com a minha fono, que é a Patrícia Caetano, fonoterapeuta, que vai falar um pouco sobre o sistema fonatório para você entender melhor sobre aquilo que é fundamental para que a sua voz exista, e respiração também, que é fundamental para que a sua voz venha de uma maneira mais clara, e também órgãos de articulação para que a dicção fique bem feita e as pessoas compreendam as palavras que você diz. Mas não somente isso, como também a própria entonação, esse colorido que você coloca na voz, e que vai dar mais envolvimento, porque se eu for falar igual um robô aqui, um robô não tem emoções, bem que hoje é difícil, né? Com a inteligência artificial são muitas coisas transmitidas de uma maneira diferente. Mas esse robô de antigamente que não tinha emoções e era linear, ele não envolve as pessoas. Então nessa ordem também entra a voz, o meu domínio da voz, da minha entonação. E vão ter vários exercícios para você poder praticar a sua entonação. Saber melhorar ou ter consciência sobre a sua entonação. Pausa também é algo muito importante. Vocês vão conhecer de uma forma mais profunda durante o nosso curso Oratória Essencial. E, como eu falei também, a ordem no corpo, eu já falei um pouco disso, para expressar melhor as emoções, para ter essa coerência, faz toda a diferença. Né? Como é que é a postura que eu vou entrar quando eu subo num palco, para onde eu olho, como eu olho, na expressão facial. E por fim, dessa tríade, eu tenho o público. Como eu vou lidar com esse público, aquele que eu tenho que cativar? Qual é o rito que eu vou utilizar para poder cativar esse público? Eu tenho que conhecer um pouco. E para isso, até o estilo daquilo que eu vou falar é importante saber. Vai ser uma reunião, vai ser uma live numa rede social, vai ser uma sustentação oral, um seminário, uma palestra, em qual local, qual vai ser a logística desse local, tudo isso é importante para que eu possa alcançar melhor o público. E também conhecer esse público. É mais fácil você construir a sua mensagem ou cativar por meio da sua mensagem quando você conhece. Lembra que Pequeno Príncipe, a raposinha falou isso? É difícil você cativar aquilo que você não conhece, então é importante conhecer. Se você tem a oportunidade de saber um pouco mais sobre o seu público, desde características mais concretas, como mais objetivas, digamos, como idade, local que essas pessoas habitam, condição social, condição intelectual, até coisas mais subjetivas, como qual o interesse dessas pessoas com relação ao assunto que você vai abordar, qual é o grau de resistência que elas têm com relação a ele, qual é o conhecimento que elas têm, o nível de conhecimento, porque tudo isso vai influenciar muito na forma que você vai entregar essa sua ideia. Lembra que eu falei? Uma ideia é algo que você tem completo, vivo, integrado, mas a forma que eu vou transmitir isso vai depender da pessoa que vai receber, da quantidade de conteúdo, da quantidade de profundidade que ela tem sobre aquilo, do grau de resistência que ela tem. Então, isso tudo vai influenciar na forma que eu vou argumentar para poder entregar aquela mensagem para essa pessoa, tudo bem? Então, são elementos muito importantes dentro dessa tríade. Agora, vocês percebem que mensagem, orador e ouvinte são coisas que não dá para tratar de uma forma totalmente separada e que a oratória, para ser oratória mesmo, precisa dos três? Isso é fundamental. E esses são elementos, pessoal, dessa oratória essencial. Então, eu espero vocês
nesse nosso curso. Eu sempre falo que o curso de oratória é como uma aventura realmente, porque você vai trabalhar o autoconhecimento por meio da comunicação e isso é fantástico. Para você poder se melhorar, você vai ter que se conhecer. Você vai receber técnicas que, obviamente, o orador não se faz da noite para o dia, mas que eu espero que vocês integrem e pratiquem sempre. Assim vocês vão poder ter um caminho claro para ir em direção aonde querem chegar. Tá? E também vocês vão ter mais segurança, mais autenticidade na sua maneira de comunicar, porque uma oratória essencial trabalha aquilo que é invisível aos olhos, aquilo que você verdadeiramente é. E quando eu entrego isso, ou seja, eu faço essa origem da comunicação, que é o dever de unir, entrego quem eu sou ao mundo por meio da minha mensagem, da minha linguagem, colocando força, vida, porque tem algo de mim nas palavras que saem da minha boca, ou seja, eu coloco o coração na garganta. Quando eu faço isso, eu tenho muito mais chance de alcançar o outro, de tocar o outro e de mover o outro. Então, eu espero encontrá-los nesse nosso curso e até breve. Bom, nessa semana nós buscamos te dar várias ferramentas para que você possa transmitir a sua mensagem com segurança, clareza e sem ferir os demais. Mas a comunicação e a convivência não são assuntos simples. Tratam-se talvez da arte mais complexa que um ser humano pode realizar. Então, realmente, para uma formação mais ampla, profunda, são necessárias muitas aulas e um acompanhamento mais próximo também. Você vai precisar também fazer alguns exercícios, claro, esclarecer suas dúvidas, porque são assuntos que demandam uma aplicação, não são teóricos, têm que ser aplicados. E como você viu, são muitos conteúdos e muitos detalhes em cada um deles. Então, para que você possa aprofundar e aprender de fato a transmitir a sua mensagem com clareza, segurança e sem ferir os demais, é que a gente quer te fazer um convite muito especial para o curso que nós vamos começar nessa próxima semana. Então, respondendo a pergunta que muitos fizeram para a gente, nós vamos estar abrindo na segunda-feira a turma do curso 3 Chaves da Comunicação e Convivência, que é um curso totalmente online para aqueles que querem realmente aprofundar nesse conhecimento e aproveitar ao máximo os benefícios da oratória, do storytelling e da comunicação não violenta. Então, significa que você vai poder assistir às aulas, aprender da sua própria casa, assistindo às várias aulas gravadas na medida em que você vai dispondo do seu tempo. Eu acredito muito que esses 3 cursos vão te trazer muitas respostas que você precisa para comunicar e para conviver de forma mais harmoniosa e entregando a sua mensagem. Nesses 3 cursos, nós vamos te ensinar totalmente do zero, do início, sobre a oratória, o storytelling e a comunicação não violenta e te dando todas as ferramentas para a aplicação dessas 3 chaves. Não é necessário que você tenha nenhum conhecimento prévio sobre nenhum dos 3. Mas também é um curso que exige muito de mim, da professora Lúcia Helena, da professora Heloísa Limeira, uma dedicação para que nós possamos responder a cada uma das dúvidas dos alunos e garantir que realmente tem um acompanhamento de maior qualidade. Então, por isso, a gente precisa sempre limitar o nosso número de vagas também. E ainda estão sendo definidos alguns detalhes sobre a inscrição, mas na segunda-feira você vai receber todas as informações, todos os detalhes da matrícula, valores, tudo em muitos detalhes. E a gente vai fazer o lançamento do curso no dia 29 de janeiro, segunda, e as inscrições vão estar abertas até o dia 2 de fevereiro, sexta-feira, ou até enquanto finalizarem as vagas. Então, se a gente tiver um número muito grande de inscritos nos primeiros dias, então, infelizmente, vamos fechar as matrículas antes desse período. A gente prefere fazer isso para manter a qualidade do acompanhamento, as respostas, as dúvidas dos alunos, que deram realmente prioridade à sua inscrição. Então, eu peço que vocês fiquem atentos a essa data. Você vai receber um e-mail informando o link da inscrição nessa próxima segunda-feira. Fique de olho no seu e-mail, porque você vai receber no início da manhã. E uma informação importante também é que, como a gente recebeu o contato de muitas pessoas interessadas, a gente recomenda que, de fato, para garantir a sua vaga, você se cadastre na lista prioritária que a gente tem aqui embaixo nessa mesma página. Nós vamos enviar o link da inscrição primeiramente para essas pessoas pelo WhatsApp e assim elas poderão se inscrever um pouco antes, garantindo a sua vaga. E se a gente ainda não te respondeu, deixa a sua dúvida no chat aqui abaixo. E antes de finalizarmos, eu gostaria de dizer que foi uma experiência maravilhosa para nós gravar esses vídeos
e compartilhar um pouco dessas 3 chaves com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado e da profundidade que a gente pode olhar para essa obra, O Pequeno Príncipe, e como a gente pode aplicar esses ensinamentos nas relações humanas. Um grande abraço e eu espero que nós estejamos juntos na nossa próxima turma. Eu peço também agora, então, que a professora Lúcia Helena dê algumas palavras finais para que a gente possa encerrar o nosso mini curso. Olá! Enfim, chegamos ao final do nosso mini curso sobre o Pequeno Príncipe dessa semana. E eu espero que você, que esteve nos acompanhando em todas as aulas, tenha gostado daquilo que a gente ofereceu. Eu espero que agora esse livro, quando você tomá-lo para reler ou quando lembrar das suas passagens fundamentais, tenha sempre guardado atrás de cada cena um ensinamento. Esse livro seja para você um lembrete de quantas coisas importantes temos que desenvolver na vida para que ela se torne plena, para que possamos conquistar a tão desejada felicidade. Nós demos o nosso melhor em cada uma dessas passagens para extrair daí significados úteis para a vida. Mas isso não significa que nós esgotamos essas passagens. Você pode descobrir novos significados também. Pode ser que haja uma passagem do Pequeno Príncipe que tenha passado para você alguma coisa que nós não vimos, alguma coisa igualmente interessante e igualmente profunda. Não perca essa intenção de querer entender profundamente as coisas, achando que você não sabe fazer isso, que precisa receber de alguém. Você também tem essa capacidade. Ou seja, aquilo que eu expliquei sobre tal passagem, que a Ana Beatriz explicou, que a Luísa explicou, não é um esgotamento daquela passagem. Você pode descobrir mais coisas e elas têm muito valor quando são descobertas por você. Parece que a gente fixa ainda mais. Enfim, eu espero que isso tenha sido um momento importante, significativo e útil na sua vida e que a gente possa se encontrar em outras ocasiões. Muito obrigada por ter estado conosco ao longo dessa semana. Um grande abraço para você.